Obrigada, presidente. Boa tarde a todas e todas que estão aqui acompanhando a sessão, as pessoas que estão acompanhando a sessão de casa. Hoje a gente vota a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é mais conhecido como Lei de Zoneamento, e que é uma das legislações mais importantes que se vota aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Para além de todos os mapas, planilhas que a gente apresenta aqui, a lei de zoneamento é a legislação que vai falar da coisa que está mais próximo do município da cidade, que vai falar da sua rua, do que vai acontecer na sua esquina, de quanto tempo a mais ou a menos você vai ficar dentro do ônibus para chegar no trabalho, como vão ser as condições, quanto custa a sua casa, quanto vai custar o IPTU. A lei de zoneamento, ela vai falar sobre como a vida da cidade vai ser mantida. A gente tem na cidade de São Paulo, e na verdade a gente tem feito esse debate a nível mundial, falando, por exemplo, das alterações climáticas e de como essas alterações climáticas têm cada vez chegado mais próximo e afetado diretamente a vida da população nos municípios. E de como essas alterações climáticas se demonstram, por exemplo, no racismo ambiental. E como a gente vê que a população negra, a população indígena e, sobretudo, a população que está nas periferias da cidade, cada vez mais é afetada pelos projetos urbanísticos e pela falta da defesa que o Estado deveria proteger ao clima e ao meio ambiente. A gente tem aqui uma prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes, que não planeja as obras no município de São Paulo, que faz a maioria das suas obras emergenciais, sem licitação, e que por várias vezes, inclusive, infelizmente, a gente tem visto, muitas vezes piora a situação dos territórios, quando a gente fala de alagamentos, quando a gente está falando da gestão da cidade. E, mais uma vez, a gente tem na lei de zoneamento, né, um agravamento dessas situações. A gente tem aqui propostas em áreas alagáveis. A gente está aqui cada vez menos protegendo. A gente tem agora um prefeito rei do camarote que está pretendendo construir novos camarotes em áreas que são áreas de proteção ambiental. Que tipo de lei de zoneamento que a gente está projetando para a nossa cidade? Que tipo de cidade a gente está projetando para o futuro? A gente está falando de uma cidade que faz o seu desenvolvimento para toda a população ou uma cidade que cada vez mais se afunda nos seus próprios problemas e aí vai olhar para projetos viários que vão, mais uma vez, prejudicar a sua população. O prefeito de São Paulo ignora. A gente viu aqui o monitoramento das suas enchentes. A gente viu aqui na lei do orçamento, por exemplo, um valor de R$1.000 mandado pelo Executivo para fazer o monitoramento das enchentes em São Paulo. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma lei de zoneamento autorizando obras em áreas alagáveis. A gente está definindo a cidade, mais uma vez, uma cidade mais desigual, uma cidade que ataca cada vez mais os povos que moram nela e que não são os grandes amigos do prefeito. A gente está muito cansado. A população de São Paulo está muito cansada desses processos que vão interferir na nossa vida, mas também estão muito cansados dos processos e como eles se definem aqui na Câmara Municipal de São Paulo. A gente fala de audiências públicas, a gente luta para que elas sejam audiências públicas que, de fato, possam ouvir a população, mas a gente vê que, cada vez mais, esses instrumentos, que foram instrumentos importantes e conquistados pela luta de moradia, são deturpados e utilizados de uma forma que, na verdade, servem para viabilizar os projetos, mas que continuam impedindo a participação popular, continuam impedindo a participação do povo. E por mais que a gente faça essa discussão aqui, infelizmente, a gente ainda vai ter que votar esse projeto em primeira hoje, sem nenhuma garantia que nos próximos dias se apresentem mais substitutivos, mais emendas, que vão agravar ainda mais o que a gente já acha grave dentro desse projeto. Porque essa tem sido essa prática. Essa tem sido a prática, esconder até o último minuto as maiores gravidades dentro dos planos urbanísticos. Então, a gente teve isso no plano diretor e a gente teme que, com certeza, isso aconteça de novo na lei de zoneamento. Obviamente, a bancada do PSOL é contra esse projeto já da maneira como está e a gente precisa continuar atuante e muito atenta para as novas atrocidades que podem surgir dentro desse processo. Mas quero deixar também a ideia de que essa cidade é uma cidade extremamente importante para o país, é uma cidade extremamente importante e que tem muita condição de ser uma cidade muito melhor. A gente tem propostas, as propostas são apresentadas, as pessoas sabem do que estão falando, conseguem apresentar essa casa soluções viáveis e a gente precisa que elas sejam colocadas. Então a gente precisa olhar para essa cidade e para o futuro, não com essa pequenez que a gente tem visto essa cidade ser tratada, mas
realmente como essa cidade pode ser para o futuro. E isso precisa ser construído a muitas mãos. Obrigada, presidente.